como que faz, né? Para parar isso aqui, para conseguir ministrar. Que jeito. Mas vocês sabem que quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu logo pensei na Leia. E eu falei isso para ela. Eu falei assim, irmã, quando você cantar essa música, a unção vai se manifestar de forma sobrenatural. E foi assim no domingo, e foi assim hoje. E para mim está sendo bem difícil me controlar, porque eu quero correr, eu quero pular. E nesse tempo eu não tenho que dar uma segurada. Então está sendo um pouco difícil para mim, desafiador, digamos assim. Vocês sabem que a música, o louvor no Velho Testamento, a música ela quebrava muitas barreiras. Através da música, batalhas eram vencidas. E o que vocês viram acontecendo aqui dos homens ajoelhados, e eu recebi a direção do Espírito de descer a Leia e a gente rodar em volta deles, isso foi espiritual. Coisas se romperam aqui. Homens estando no lugar de homens. Homens estando no lugar em que eles devem estar. Amém? Opa, estou um pouco cansada, gente. Vocês podem se sentar. Hoje, eu estava assim, Pai, em nome de Jesus, que os outros ministros sejam bem amorosos. Sejam, né, uma palavra bem amorosa. Porque a primeira a receber essa palavra aqui fui eu, né? Conforme Deus ia falando comigo, vinha vindo, né? Preciso corrigir isso, preciso arrumar isso. Então, eu estou aqui para despertar vocês, assim como eu fui despertada. No amor de Deus, é isso aí. Porque tem uma história aí que profeta bate. Mas eu estou lendo um livro que diz, do Chris Vallotton, que fala que isso é um ensino errado. Então, já vou liberando aqui para vocês o conhecimento. Vocês sabem que correção é amor. Amém? Então, vocês puderem abrir a Bíblia de vocês em Jeremias 1, 5. Fui inventar de correr, ó. Estou ofegante. Vamos lá. Jeremias 1, 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes, isso é Deus falando para Jeremias, tá? E antes que saísse da madre, né, da mãe, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu, Jeremias disse, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar. E hoje o que eu quero compartilhar com vocês é a respeito de propósito. Quem está mais perto de mim, eu converso bastante com a Catarina, com a Leia, com as meninas a respeito de chamado e propósito, porque são coisas que ardem no meu coração. Né? E nessa semana Deus começou a falar comigo algumas coisas, e aí ia borbulhando, e hoje de manhã eu fui juntar tudo que Deus estava tratando no meu coração para compartilhar com vocês. Então, o que eu quero começar dizendo é que nós temos, que eu também tenho, um chamado e um propósito muito antes da gente nascer. Então, antes de nós nascermos, Deus já tinha pensado em algo para nós fazermos. Nós não fomos criados e depois Deus falou, deixa eu ver, o que eu vou dar para essa pessoa para fazer? Não, foi ao contrário. Ele pensou em nós, ele pensou em algo, num propósito, pensou em nós e nos criou. Agora, vamos pensar. Você acredita que alguém que planejou isso tudo tão bem, tão detalhado, né? Vou criar aqui a Camila. Nossa, eu tenho esse propósito para a vida da Camila. Ela vai casar com o Eduardo. Ela vai alcançar essas pessoas. Ela vai fazer isso. Então, você acha, a Camila, Deus já esteve no futuro dela. Então, Ele já sabe tudo o que vai acontecer. Agora, você acha que alguém planejou tudo isso tão bem, não vai se responsabilizar por isso?
Você acha que Deus pensou na sua vida, pensou no propósito a respeito da sua vida? Você acha que Ele foi tão detalhista em planejar? Você acha que Ele não vai se responsabilizar por isso? Ele se responsabiliza. E a nossa parte é descansar no Senhor, confiar. Mas além de descansar e confiar, nós temos que nos mover. Porque se nós não nos movermos, como Deus vai fazer? Como Deus vai curar alguém se alguém não orar por essa pessoa, não impuser as mãos, ou se aquela pessoa orar? Alguma coisa tem que ser feita, porque a terra nos foi dada. Nós somos autoridade aqui. Então, se nós somos autoridade aqui, nós temos que nos mover nessa autoridade. Se nós não nos movemos, nada acontece. As coisas não acontecem. E agora eu tenho algumas perguntas para vocês. Você confia em Deus ou não confia? Porque você dizer que confiar em Deus é muito fácil. Mas você realmente confiar em Deus é desafiador. Por quê? Porque você tem que descansar. Você tem que acreditar que Ele tem um plano, um propósito para a sua vida e vai acontecer independente de qualquer coisa. Se você estiver obediente à palavra, se você estiver com o GPS ligado, conectado com Deus, entendendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade. Porque se a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, o que está fora disso não é vontade de Deus. Então, se você está fora disso, algo não está certo. Então, você tem que estar conectado para saber qual é a real vontade de Deus. E cumprir o chamado e propósito que Ele nos deu. Você acha que se Ele te criou com um chamado, com um propósito, Ele não vai te capacitar? Ele não vai te dar graça? Mas, mais uma vez eu digo, você tem que se mover. Porque se Deus te deu um chamado, você já sabe, eu já sei o chamado que Deus me deu. E eu me movo nesse chamado. Como? Estudando, lendo livros a respeito do assunto, orando a respeito do assunto, seguindo as direções do Espírito quando eu as recebo. Porque não adianta você querer já se mover aqui na ministração e tal, e o fogo descer, se na sua casa você não faz isso. Se a pessoa que está do seu lado ali está morrendo de câncer e você não tem a coragem de orar. Você não tem a disposição de orar, né? Então, assim, depende da gente se mover no pouco para Deus e, aos poucos, nos dando mais responsabilidade e mais responsabilidade. E aqui, como diz em Jeremias, Jeremias disse, eu sou um menino, eu não sei falar. Não só Jeremias, se você pegar na Bíblia, tem várias pessoas novas, como Timóteo, por exemplo. Ele era novo, ele era jovem, e ele se movia. Ele se movia no plano e no propósito de Deus. Não adianta querer ficar acomodado e dizendo, eu sou jovem demais para isso. Tem outras, tem a Adriana e o Flávio para fazer, tem o Felipe para fazer, tem a Amanda para fazer. Não, vocês jovens, Carol Sakai tem que fazer, Sara tem que fazer, Gi tem que fazer. Tem que começar em vocês também, não só em nós. Amém? Vocês podem abrir, por favor, em Salmo 23. Eu vou ler aqui a versão, a mensagem. Eu não vi a hora que eu comecei, ainda bem. O Salmo 23 diz assim: Ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada, tu me acomodastes em exuberantes campinas, encontrastes lagos tranquilos, e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, eu não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Tua vontade e teu amor correm atrás de mim, todos os dias da minha vida. Assim, vou me sentir em casa no templo de Deus por todo o tempo em que eu viver. Você acha que o grande eu sou,
o Deus que criou os céus e a terra, o que sustenta o universo com as mãos, o que te dá ar para respirar, que Ele não é capaz de resolver qualquer dificuldade ou adversidade que você esteja passando? Ele é. Então, cuide do propósito da sua vida, ao invés de se preocupar. Qualquer situação, em qualquer área, seja financeira, seja emocional, seja profissional, seja amizade, seja sentimental, sei lá, todas as áreas da sua vida, você não tem o que se preocupar, porque você tem um Pai todo-poderoso que é capaz de fazer infinitamente mais. Ele gosta de agradar o seu coração, Ele gosta de te alegrar, Ele nos mima. Ele cuida de todos os detalhes, então por que nós temos que nos preocupar? Nosso único trabalho é descansar e cuidar do propósito de Deus, porque existem pessoas clamando. Esse Salmo 23, aqui Davi fala a respeito do descanso no Senhor, a respeito de desfrutar da bondade do Senhor, do que Ele tem para nós. Ao invés de nos preocuparmos com essas coisas, com as coisas passageiras, nós temos que nos preocupar com as coisas eternas. Você precisa acordar, irmão. Você precisa. Porque se a sua preocupação está sendo pagar a conta, está sendo, o que eu vou fazer amanhã? Eu não tenho trabalho, o que eu vou fazer? Eu não tenho amigos. Aquela pessoa não me cumprimentou. Eu não fui chamada para aquela festa. Naquele almoço ninguém lembrou de mim. Ei, acorda. Existem pessoas em depressão, existem pessoas morrendo que precisam de você. Existem coisas muito mais eternas que nós precisamos nos preocupar. Amém? Então, o que eu tenho para te dizer hoje é: não seja negligente com o dom que Deus te deu. Se você já sabe o seu propósito, se você já sabe o seu chamado, e você não está fazendo nada, você está sendo negligente. Você está desprezando o dom que Deus deu a você. Você está enterrando o dom que Deus deu a você. Nem que seja oração, estudo da palavra, ler livros a respeito do seu chamado. Você precisa se mover. Você precisa se mover, porque pessoas estão precisando disso, precisando que você se mova. Ser negligente é demonstrar negligência, descuidado, desleixado. O que foi fruto de negligência? Negligência é falta de cuidado, falta de apuro, falta de atenção, desleixo, desmazelo. E foi exatamente essa frase que eu ouvi do Senhor. Ei, não seja negligente com o dom que Deus te deu. E foi essa frase que Ele me pediu para falar aqui. Então, se Ele pediu para falar aqui, é porque tem pessoas que estão nessa condição e precisam mudar. Isso não é para trazer temor, como o Guilherme disse, mas sim para nos despertar, porque nós precisamos mudar essa situação se estivermos nos encontrando nesse estado de negligência, de desprezo. Amém? Vamos dar amém aí, gente, por favor, me ajuda aí, vai. Vamos ler agora 1 Timóteo 4:12. Vai dar tempo de falar tudo. Eu vou ler a partir do versículo 11, que eu vou ler na versão A Mensagem. Transmita essas palavras, ensine todas as coisas e não permita que ninguém despreze pelo fato de ser jovem. Ensine os cristãos com a vida, pela palavra, pelo procedimento, pelo amor, pela fé, pela integridade. Continue lendo as Escrituras, aconselhando, ensinando. Quanto ao dom especial do ministério concedido, quando os líderes da igreja impuseram as mãos sobre você, mantenha-o puro e ativo. Numa outra versão está assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza.
Persiste em ler, exortar, a ensinar, até que eu vá. Isso é Paulo falando para Timóteo, tá? Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Desprezar é tratar com desprezo, desconsiderar. Ou seja, se você não considera o dom que Deus te deu. Desrespeitar, não dar importância, desatender. Chega de dizer que você é novo. Chega de dizer, de depender de pessoas para te empurrar. A maioria das pessoas aqui são já mais maduras, os jovens, principalmente da Lapa aqui, já estão maduros o suficiente para ouvir isso. Chega de mimimi. Você não precisa de alguém te cobrando. Ah, vai ler a Bíblia. Ah, vai estudar. Ah, que livro você está lendo? Você precisa crescer sozinho. Você não vai ter sempre alguém para te empurrar. Você precisa depender do Espírito Santo, não de pessoas. Enquanto você estiver dependendo de pessoas, você não vai conseguir ir muito longe, não. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se uma jovem depende de mim para crescer, se uma jovem depende de mim para estudar, ok, quando ela é bebezinha, quando ela está começando na fé. Mas chega um momento que ela precisa avançar, porque senão ela só vai até onde eu consigo levar ela. E Deus consegue levar muito além do que onde eu consigo levar. Então, a gente precisa ter essa consciência de ir além, de depender de Deus, não depender de pessoas. Agora eu gostaria de ler Apocalipse 3:15. Diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem me dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou a gente vive o evangelho de forma plena, ou é melhor você não atrapalhar os planos de Deus e dar mau testemunho. Porque assim, chegar numa igreja com pessoas frias e mornas, que testemunho que essas pessoas estão dando? Não estou dizendo que todos aqui estão nessa condição, mas se Deus me inspirou a ler e estudar a respeito disso, é porque pessoas aqui precisam ouvir isso. Pessoas aqui precisam despertar. Chega de ser inerte, chega de ficar, ai meu Deus, tem que ir para a igreja. Ah, meu Deus, fulano de tal não fala comigo. Gente, enquanto você está murmurando, pessoas estão morrendo. Pessoas chegam aqui querendo um abraço de salvação, você está, ai, esse culto não vai acabar. Querendo um abraço para ser salvo. Querendo um abraço para receber um pouco de amor, porque não tem de onde sugar amor. A pessoa está desesperada, ela está clamando por salvação, ela está clamando por amor. E você está, nossa, você viu a roupa daquela irmã, está gordinha, né? Gente, vamos despertar. A criação espera, anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos ousados e cheios do Espírito. Nós somos cheios do fogo. Nós somos cheios da palavra. Ei, acorda. Você não é frio. Você não foi feito para ser frio ou morno. Você foi para ser quente, feito para ser quente. Fervoroso. Ah, não estou com vontade de orar? Vai orar. Não estou com vontade de ler a Bíblia? Vai ler a Bíblia. Que isso? Sabe? A gente precisa despertar para essas coisas. Eu não tenho vontade sempre de ler a Bíblia, mas eu leio, porque eu sei que se eu não ler, lascou. Que vai ser de mim? Se eu não tivesse a Bíblia dentro de mim como raiz, o ano passado eu tinha desviado. Deixa eu te dizer, o ano passado eu perdi um bebê. O ano passado, um mês depois de perder o bebê, eu fui mandada embora. Ei, se eu dependesse de alguém ficar, oh Amanda, não, vamos lá orar, vamos lá ler a Bíblia, eu ia estar lá ainda, mas eu dependi do Espírito Santo de Deus, porque Ele é a fonte de vida, e esse ano eu tenho vivido dupla honra, eu ganho mais do que eu queria ganhar, eu trabalho com total flexibilidade, eu vou e volto de táxi, porque eu orei por isso. E a empresa paga o meu táxi. Eu estou grávida. E eu sei
eu sei, para a glória de Deus, que esse bebê vai nascer com vida. Ei, irmão, chega! O que você tem passado? O que você tem passado? Seja forte e corajoso. Não seja medroso. O Espírito de vida habita em você. O Espírito de vida que ressuscitou Jesus habita em você. Não seja frio. Você não tem o direito de ser frio. Não seja frio. Chega de viver mesmice. Você quer só falar do Evangelho ou você quer viver o Evangelho? É chegada a hora. Deus precisa de ousados. Deus precisa dos que não têm vergonha. Deixa eu falar, quando eu entrei aqui, até hoje eu tenho se tratado a respeito disso. Sobre timidez, sobre vergonha, sobre pensar o que as pessoas pensam a respeito de mim. Mas eu aprendi a seguir as direções do Espírito. E quando eu recebo a direção do Espírito, eu faço. Mesmo que eu tenha que subir aqui e falar, mesmo que eu tenha que pegar e cantar sem saber cantar, em outras línguas. Ei, você não depende de você não. Você não depende da sua força. Você depende do Espírito Santo que habita em você. Chega de cansaço. Chega de tristeza. Essa não é a vida que Deus tem para nós. Essa não é a vida. A vida dele é alegria, é paz, é tranquilidade. Amém? E agora eu gostaria que vocês se levantassem. O grupo de louvor não precisa subir, porque o grupo de louvor vai receber. E Gui, você põe aquela música lá? E agora eu quero que você reflita sobre o seu posicionamento, sobre o seu chamado. Se você tem feito o que Deus tem te mandado fazer. Se tem seguido as direções, se tem lido a Bíblia. E se você não tem, que você se arrependa agora e mude o seu posicionamento. Mude o seu posicionamento. Amém? Pode pôr aí, Gui.